A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para quem está acompanhando pelo Instagram. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para quem vai acompanhar pelo YouTube, amém. Para quem vai ouvir depois a aula e pelos áudios no grupo do WhatsApp. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Hoje a gente vai ter aula aí do capítulo 59, né? O livro de Isaías, capítulo 59. Eu, sinceramente, eu não gosto de dar aula do jeito que eu vou ter que dar hoje aula. Eu vou até explicar para vocês por quê. Não tem ninguém aqui comigo online e é muito ruim quando eu dou aula assim, porque não flui da mesma forma. E eu vou explicar por quê. Você não vê um pastor dentro de um templo religioso falando com as paredes, falando sozinho, né? Ele só começa a pregar quando alguém entra. E eu me sinto assim, né? Não flui. Porque eu tô falando para mim mesma, né? E eu queria compartilhar isso com mais pessoas. E eu sei que outras pessoas vão ouvir depois, né? Mas a questão é o agora, né? Eu sinto que flui diferente quando tem alguém aqui. E não é que eu tenho essa dependência, né? Que carência, né? De ter alguém ouvindo. Não é isso, é que realmente flui diferente, né? Eu me sinto diferente, o fluir aqui do espírito é diferente quando tem alguém aqui junto. Acaba que Deus acaba me usando, o Espírito Santo acaba me usando para eu dar alguma mensagem para a pessoa que está aqui online e tal, né? E agora quando é gravado não é a mesma coisa. Antigamente, quando era assim, quando ninguém aparecia na aula, no início, lá em novembro de 2021, 2022, eu não dava aula. Eu via que ninguém entrou, eu não dava. Aí, com o passar do tempo, o pessoal começou a pedir para eu gravar as aulas. Eu não gravava, né? Eu só dava aula realmente, né? Eu era muito encabulada, eu não queria ficar gravando nada, né? Eu não gosto disso, mal tiro foto. Quem me conhece sabe que eu não gosto nem de tirar foto, eu não gosto. E então o pessoal começou a pedir, né? Principalmente de outros países. Então eu comecei a gravar. E por causa deles eu comecei a gravar até quando ninguém entra, né? Mas é muito ruim, é muito ruim. Eu vou me esforçar agora e que Deus me use, amém, em nome de Jesus. Mas a sensação que eu tenho quando eu dou aula e não tem ninguém aqui ao vivo, online comigo, é essa que eu falei agora. É de um pastor que tá numa igreja sozinho falando, tá falando com as paredes, né? Essa é a sensação que eu tenho, a impressão que eu tenho, é muito ruim, tá? Então, mas amém, que Deus faça o extraordinário dele em nome de Jesus e que ele me use, amém, porque essa mensagem de hoje é uma mensagem tão importante. Hoje a gente vai falar sobre o verbo que se fez carne. A gente vai entender o que é isso, o que João estava querendo dizer quando ele fala isso. E a Bíblia diz, né? Então a gente vai entender claramente. Hoje eu vou falar de uma forma muito clara sobre a função do Espírito Santo, a função de Jesus, a função de Deus e esse equilíbrio que há entre os três. Então é uma aula importantíssima, né? É uma aula importantíssima e que Deus me faça fluir, né, da maneira que tem que ser, mesmo eu não sentindo, né, como eu disse para vocês, aquela sensação que eu sinto quando tem pelo menos uma pessoa, apesar que eu tô vendo uma pessoa aqui no Facebook, né, online agora, amém, mas é diferente, né, quando tem pelo menos uma pessoa acompanhando, flui diferente, né, foi o exemplo do pastor que eu dei para vocês agora, mas amém. Eu vou orar agora então, e a gente vai começar a estudar Isaías 59. E a gente vai entender o que quer dizer o verbo se fez carne. O que quer dizer isso? E a gente vai entender de uma forma tão clara, gente, tão clara, tá? Então é uma dinâmica muito clara. E a gente vai entender isso hoje, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, Senhor. Por estarmos aqui diante da Tua Santa Presença, Pai, para ouvir a Tua Santa Palavra. Oh Deus, me usa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que não seja o meu falar, mas que o Seu Espírito Santo me use e me conduza, Pai, amém. Oh Deus, que essa mensagem alcance um número incontável de pessoas, Senhor, que em nome de Jesus o meu falar, meu Deus, seja irresistível ao Teu respeito, seja apaixonante, que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resiste, se entregue, Pai, em nome de Jesus, Pai. Perdoa os meus pecados, me purifique, me limpa, para que o Senhor então possa me usar sem medidas, Deus, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Usa a minha boca, meu Deus, para
trazer à tona a tua verdade, a tua palavra, Senhor, que o meu falar seja simples, seja claro, e que o seu Espírito Santo penetre naquele que esteja ouvindo, Pai, cada um de nós de uma forma muito clara, Pai, de uma forma inconfundível, Senhor, que venhamos a discernir a tua voz, que venhamos, meu Deus, a contemplar a tua glória, que o Senhor nos proteja de todo o mal, que o Senhor continue nos dando o alimento de cada dia, Pai, em o nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Então, Isaías 59, né, o que acontece? Isaías 59, a gente vai começar a falar sobre a questão da lei. Gente, Isaías 59 traz à tona tudo que é revelado pra gente no Novo Testamento, que a lei não salvava, a lei não podia salvar, mas era necessário se cumprir a lei, para que então houvesse a possibilidade de salvamento, né? E o único que cumpriu a lei foi Jesus. E o capítulo 59 traz tudo isso à tona. Mas no capítulo 59 fala que ainda que houvesse um homem que cumprisse toda a lei, ele não conseguiria salvar. O que remete ao Novo Testamento, quando Paulo diz, né? Não há ninguém no mundo que não tenha pecado. Todos pecamos. Todos somos culpados pelo pecado. E isso quer dizer o quê? Ainda que se cumprisse toda a lei, ainda que houvesse um ser humano que cumprisse toda a lei, ele não conseguiria salvar. Ainda que cumprisse toda a lei. Porque nós somos culpados do pecado ao nascer. Nós somos culpados do pecado pela herança genética que recebemos de Adão, dos nossos ancestrais. E é isso que o capítulo 59 fala. Então, é tão lindo. O capítulo 59 diz que Deus então observou que não haveria ninguém que pudesse salvar o ser humano, a não ser ele mesmo. Então ele decidiu descer com o braço forte dele e ele mesmo salvar o ser humano. Então hoje fala sobre isso, sobre esse verbo, né, que se tornou carne. A gente vai entender o que é isso. E então Deus faz uma promessa no finalzinho desse capítulo, que agora o Espírito dele estará entre nós. Estará conosco. E nós falaremos o que ele queira que nós falemos, né? O que sair da nossa boca será a mando do Espírito Santo. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso. É muito importante a aula de hoje. A gente vai entender a sujeição de Jesus ao Espírito Santo. E ao se sujeitar ao Espírito Santo da forma como Jesus se sujeitou, ele nos ensinou a nos sujeitarmos ao Espírito Santo também. E a gente vai falar sobre isso. É extraordinário. Esse capítulo 59, o quanto ele nos remete ao Novo Testamento e o quanto ele fala sobre o Novo Testamento, sobre aquele que viria, né, o próprio Deus entre nós. É extraordinário. Então agora pra gente lembrar aí, pra gente entender o capítulo 59, tá? Então vamos lembrar. Quem tá falando aqui é Isaías. Mas Isaías, a partir do capítulo 40, ele fala para um povo que não é mais da época dele. Ele está falando para um povo que é de 170 e poucos anos depois. Isaías começa a pregar por meio de uma profecia, que o povo que vai ler, ele já não vai nem mais estar vivo, né? Ele já vai ter morrido na geração que for ler aquela mensagem que Deus está mandando. E é realmente esse o intuito do capítulo 40 em diante. Deus, para provar que ele é Deus, ele começa a falar sobre coisas futuras. Então ele usa Isaías para falar sobre coisas que acontecerão a paz, Elizabeth, sobre coisas que acontecerão 170 anos depois. E para ele falar sobre coisas que acontecerão 170 e poucos anos depois, ele usa Isaías. E quando essas coisas acontecerem, o povo verá, caramba, Deus é Deus realmente, porque Deus sabia sobre coisas tão futuras, não tinha nem fumacinha de que isso ia acontecer, né? E aconteceu, tá? Então vem vindo nesse intuito a partir do capítulo 40 de Deus provar que ele é Deus, falando sobre coisas futuras e dando detalhes sobre essas coisas que acontecerão. E essa é a forma de Deus provar que ele é Deus, falando sobre coisas futuras e com detalhes, né? Para provar o poder dele, né? E dentro desse contexto, Isaías então começa a pregar ali a partir do capítulo 56, né? A gente lembra que até o capítulo 56, Isaías prega para o povo que vai estar no cativeiro babilônico, o povo de Daniel. A partir do capítulo 56, Isaías começa a pregar para o povo que voltou para Jerusalém. Então Isaías começa a pregar para o povo que voltou ali com Zorobabel, voltou com Esdras, tá? Então ele começa a pregar para esse povo que voltou pós-cativeiro babilônico. O que acontece com esse povo depois do cativeiro babilônico?
quando eles estavam ali no cativeiro babilônico, eles ansiavam muito pela liberdade deles. E eles começam a orar a Deus, ansiar que Deus venha, né? E os salve, os tire dali. E então, né, há essa promessa de que Deus levantará um homem chamado Ciro, e esse Ciro é quem vai libertar esse povo. E é assim que acontece, o rei Ciro da Pérsia, né, que lança o decreto ali, autorizando esse povo a voltar para Jerusalém, para reerguer a cidade, o templo, os muros, né, tudo, as casas, tudo ali em Jerusalém, e voltar a habitar lá em Jerusalém. Dentro desse contexto, o povo coloca toda uma expectativa, né? Então o povo criou uma expectativa de que eles vão voltar para Jerusalém e tudo vai ficar bem. Eles vão voltar para Jerusalém e vai ser como um passe de mágica, né? Eles vão chegar lá, Jerusalém vai voltar a ser o que era antes, de imediato. Só que não. Então quando eles voltam para Jerusalém, Jerusalém é só ruínas. Então eles precisam ficar tirando escombro por escombro, eles precisam ficar tirando pedra de pedra no chão e precisam ficar limpando o chão para achar o chão, porque ali nem se achava o chão, era só pedras. Então eles começam a limpar ali a cidade para tentar achar o chão, para então reconstruir o templo. E dentro desse cenário eles desanimam. Dentro desse cenário eles começam a ficar tristes. Porque eles colocaram tanta expectativa, eles falaram, Deus falou que vai libertar a gente da Babilônia, então a gente vai agora voltar para nossa terra e vai dar tudo certo. Mas não era algo de imediato. Então eles precisavam trabalhar para que a cidade se reerguesse também. E então eles desanimaram, eles ficaram muito tristes por causa disso daí. Como eles colocaram muita expectativa, quando eles viram que a cidade não era mais o que era antes nos tempos, né, ali de antes do cativeiro babilônico, né, o templo de Salomão já não era mais, era só ruína, né, e o segundo templo, né, erguido, não né, é murchinho, né, é feinho, é pobrinho, então eles ficam muito desanimados. Tá? Então, dentro deste contexto, é que Isaías fala agora no capítulo 59. Dentro de um contexto de um povo que está desanimado, que achou que as coisas seriam melhores e não estão sendo. É um povo que está tendo que trabalhar muito para que as coisas voltem pelo menos a chegar perto do que era antes. Cheguem pelo menos perto do que era antes, né? E eles estão tendo que trabalhar muito. E eles achavam que Deus ia fazer um milagre, que eles não precisavam trabalhar muito. Deus ia erguer tudo com o poder dele, ia construir o templo de Salomão de novo, ia fazer tudo com... E eles não iam precisar fazer nada. E não, quando eles percebem que eles têm que fazer todo um trabalho, eles começam a desanimar. Porque quanto mais eles trabalham, é aquela coisa, sabe aquela coisa quando você começa a limpar a casa, você começa a limpar o guarda-roupa, você fala, caramba, parece que tá brotando roupa, né? Parece que tá brotando coisa aqui, não para nunca essa limpeza. Era essa a sensação deles. Eles estavam limpando assim, a cidade, mas nunca parava. Eles estavam construindo, reconstruindo, mas nunca parava, porque era muita ruína, era muita destruição que tinha ali. E para ajudar, né? Eles estavam pecando. Então, eles, dentro desse contexto, eles estavam angustiados porque eles queriam que o negócio ficasse bom logo. Deus não estava fazendo ficar bom logo. Então, eles começaram a buscar outros deuses e orar a outros deuses para ver se os outros deuses, então, fariam aquilo ficar bom logo, né? Então, dentro desse contexto, eles começaram a pecar. Então, desesperadamente, estavam com raiva porque a economia estava afundada, então eles iam e saíam no tapa com o vizinho durante o jejum deles. Difícil, a economia estava ruim, então era dentro desse cenário que eles estavam, né? Eles jejuavam a Deus, clamavam a Deus, oravam a Deus e nada acontecia. E enquanto eles estavam orando a Deus, clamando a Deus, eles estavam praticando o mal, eles estavam sendo egoístas, eles não praticavam a compaixão. E eles buscavam outros deuses. Na dúvida, Deus não está me atendendo, vou buscar outros também, né? Então, eles estavam dentro desse contexto, dentro desse cenário, tá? E é dentro desse cenário que Isaías 59, então, fala. Então, diz assim no versículo 1. Não, a mão de Deus não é muito curta para salvar, nem o seu ouvido tão duro para que não se possa ouvir. Lembra, no capítulo 58, qual que foi a mensagem? Esse povo estava angustiado porque a economia estava falida, Jerusalém estava um caos
E eles estavam jejuando para que Deus fizesse algo economicamente. Mas enquanto eles estavam jejuando, eles estavam cuidando dos negócios dele também. Eles estavam jejuando, mas ao mesmo tempo eles estavam pensando em estratégias para eles melhorarem a economia do lar deles. Então, Deus chama atenção, na aula passada a gente lembra, Deus chama a atenção desse povo com relação a isso. Deus fala, peraí, vocês estão jejuando a mim, pedindo que eu resolva o problema, mas ao mesmo tempo vocês estão correndo atrás de vocês resolverem o problema, é para eu resolver ou para vocês? Então eu vou deixar vocês resolverem. Vocês estão correndo atrás? Estão orando para mim, mas estão correndo atrás tentando criar estratégias? Então resolvam vocês. E ao mesmo tempo Deus fala, vocês vêm com panos de saco, dormir no chão duro, né? Fazer cara de tristeza, começa a andar corcunda na rua, falando que estão fazendo jejum para mim. E então vocês reclamam, mas a gente faz jejum e Deus não vê o nosso jejum. A gente faz jejum e Deus não ouve a nossa oração. E Deus fala, eu não vou ouvir. Eu não vou ver o jejum de vocês, porque vocês são um bando de hipócritas. A verdade é que vocês estão fazendo jejum, mas enquanto vocês estão fazendo jejum, chega o parente de vocês, a mãe de vocês pedindo socorro, pedindo uma comida, um remédio, alguma coisa. Vocês se escondem, porque vocês não querem ajudar a mãe de vocês. Vocês se escondem do parente de vocês. Aí chega uma pessoa faminta, vocês não querem dar comida. Chega uma pessoa com frio, vocês não querem dar um cobertor. E vocês querem que eu ouça a oração de vocês? É isso que Deus começa a falar no capítulo anterior. Então Deus fala, não, eu não vou ajudar vocês. A verdade, vocês querem me agradar? Vocês querem que eu escute a oração de vocês? Então o jejum que eu quero de vocês é o seguinte, que vocês pratiquem o bem, que vocês ajudem o próximo, que vocês comecem, né, a praticar o bem aí na terra, que vocês deem de comer ao que tem fome, de que vocês deem um cobertor ao que tem frio. É isso que eu quero de vocês. E Deus começa a falar sobre isso. E agora no capítulo 58, ele continua vindo nesse mesmo sentido, tá? Então, ele estava vindo falando sobre o jejum, ele continua na pegada de chamar esse povo para repreensão. Ele está brigando com o povo. E agora ele continua. Então, ele está falando assim, vocês acham que eu não atendi a oração de vocês? Vocês acham que eu não ouvi o jejum de vocês porque o meu poder encurtou? Porque eu não tenho mais o poder que eu tinha antes? Não, eu tenho poder. Eu tenho poder para dar para vocês até mais do que vocês me pedem. Não é por causa disso que eu não estou dando, né? Então é isso que Deus está falando aqui. Vocês acham, né, que a minha mão encurtou para que eu não possa salvar vocês desse problema econômico que está tendo aí? Vocês acham que eu não tenho o poder de fazer Jerusalém ressurgir das cinzas e fazer ela virar uma grande cidade próspera de novo? Vocês acham que eu não tenho o poder para isso? Eu sou dono do ouro, da riqueza, de todo o dinheiro, de todo mundo, de tudo que há nele. Vocês acham que eu não tenho poder para isso? Ou então vocês acham que o meu ouvido é tão duro que eu não vou ouvir, que eu não consigo ouvir o que vocês dizem? Vocês acham que eu sou tão cruel que eu não quero escutar o que vocês dizem? Eu tenho algum problema, estou muito distante e não estou ouvindo o que vocês dizem? Eu ouço o que vocês dizem. Eu estou ouvindo a oração de vocês. Não é que eu não estou ouvindo, eu estou ouvindo. Mas eu não vou atender. Eu não vou atender porque vocês são uns hipócritas. É isso que Deus está dizendo. Eu não vou atender porque vocês são uns hipócritas. Vocês acham que eu não tenho poder para atender o que vocês estão pedindo? Tenho. Tenho poder. Mas eu não vou atender. Então, no versículo 2, Deus fala: antes foram as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vós e o vosso Deus. Por causa dos vossos pecados, ele escondeu de vocês o seu rosto, para não mais ouvir vocês. Aqui ele está falando, o que afasta vocês de Deus? A distância que há entre vocês e Deus, que impede com que o que vocês estão orando aconteça, que faz com que o que vocês estão tanto jejuando e pedindo aconteça, não é que o poder de Deus se encurtou. Não é que ele não pode dar o que você está pedindo. Não é que ele não esteja ouvindo a sua oração. É que, na verdade, vocês têm tantos pecados, mas tantos pecados, que o abismo que há entre vocês e Deus se tornou enorme. Por causa do pecado de vocês. É isso que o profeta está falando. O pecado de vocês é tão grande que vocês, pelo pecado de vocês, afastaram o rosto de Deus de vocês. E assim ele não vai ouvir vocês realmente. Por causa do pecado de vocês.
O problema não está em Deus, o problema está em vocês. Aqui a impressão que dá é que o povo queria culpar Deus. O problema é Deus. A culpa é de Deus. Deus é o culpado. Não. O problema são vocês. Vocês estão orando a Deus e praticando o mal. Vocês estão clamando a Deus, pedindo para Deus fazer justiça, pedindo para Deus ser justo e levantar Jerusalém. Só que vocês estão negando comida ao faminto. Só que vocês estão negando libertar o oprimido. Só que vocês estão aumentando o fardo das pessoas. E vocês querem justiça se vocês não praticam justiça? É isso que está falando aqui, né, Isaías? E no versículo 3, então, vem: com efeito, as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Com certeza, vocês têm pecados. A mão de vocês não está cheia de sangue. Vocês não derramaram tanto sangue. Vocês não mataram tantas pessoas. Os dedos de vocês, as mãos de vocês não estão cheias de pecado. Vocês não cometeram tantos pecados pela própria vontade de vocês, pelo próprio agir de vocês. Vocês estão cheios de pecados. Da boca de vocês não saem mentiras. Vocês não ficam mentindo. A boca de vocês não profere maldades. Vocês não ficam falando coisas ruins, desejando coisas ruins, planejando coisas ruins. No versículo 4 diz: não há quem acuse com justiça, não há quem mova uma causa com lealdade. Todos põem a sua confiança em coisas vãs e pronunciam falsidade. Concebem trabalheira e então dão à luz a iniquidade. Não há em Jerusalém alguém que vá para um tribunal levar uma causa que seja justa. Ele está falando que havia uma perversão aqui de causas, né? Ele está falando, não há quem acuse com justiça. Ele está mostrando um cenário para a gente onde os juízes eram corrompidos, os que tinham dinheiro, tinham condições, corrompiam os juízes, e então eles levavam causas mentirosas. A situação econômica estava horrível, então o que eles começaram a fazer? Roubar. Eles queriam roubar. Para melhorar a situação deles econômica, então eles iam lá, iam para um juiz, levavam 2 testemunhas falsas e falavam, o meu vizinho roubou de mim 5 ovelhas. E não roubou. Mas eles inventavam causas para ganhar dinheiro. Eles queriam ganhar dinheiro. Eles queriam se reerguer. E em vez deles se reerguerem confiando em Deus, eles começaram a criar estratégias malignas. Eles começaram a mentir. Eles começaram a acusar injustamente as pessoas. Ele está falando aí. Não há quem acuse com justiça. Nenhum de vocês é justo. Nenhum de vocês fala a verdade. Não há quem mova uma causa com lealdade. Não há um de vocês que abra um processo de forma fiel, de forma leal. Vocês são todos trapaceiros. Vocês só estão pensando em vocês mesmos, em melhorar a custo de qualquer coisa. Aí então diz, todos põem a sua confiança em coisas vãs. Ao invés de vocês colocarem a sua confiança em mim, que sou Deus, vocês ficam colocando a confiança de vocês em coisas inúteis. Vocês confiam nesse processo falso que vocês estão criando aí para vocês se sustentarem, mas o dinheiro que vocês vão ganhar desse processo falso não vai render. E quando ele acabar, o que vocês vão fazer? As coisas em que vocês estão se apoiando, as coisas em que vocês estão confiando, são coisas inúteis, não vão resolver o problema de vocês. São coisas vãs, inúteis. Não só a adoração também, né? Que a adoração deles é uma coisa vã, inútil, que eles estão se apoiando, mas eles também estão confiando nas estratégias deles. De mentir, de roubar o vizinho, de criar algumas estratégias para melhorar economicamente. Mas é passageiro. Isso não vai resolver o problema. Isso Deus está falando, isso não vai resolver o problema. Vocês estão confiando em coisas inúteis que não vão resolver o problema de vocês. E vocês ficam pronunciando falsidades. Vocês só falam coisas falsas, coisas mentirosas. Vocês concebem trabalheira e dão à luz iniquidade. Vocês estão, com um trabalho enorme.
de maldade. E é por isso que vocês só conseguem dar a luz ao pecado. É por isso que de vocês só sai pecado, porque vocês estão, é como se estivessem gerando, sabe uma mulher quando gera? Deus está usando esse termo aqui, no sentido de que a mulher quando gera, ela está gerando o bebê. Então, quando ele vem um bebezinho, porque ela gerou um bebê dentro dela. E ele diz que eles estão gerando, trabalhando dentro deles a maldade. E quando vem o pecado. Eles só trabalharam a maldade. Então, quando eles receberam aquilo que eles trabalharam, eles receberam o pecado. É só pecado que há. Então, aqui no versículo 5 diz: chocam ovos de víbora e tecem teias de aranha. Aquele que lhes come os ovos morre. Esmagados sai deles uma serpente. Aqui está dizendo que, na verdade, né, eles só ficam... Peraí que tem alguém tentando entrar aqui. A paz do Senhor Jesus, Loli. Amém. Então, aqui no versículo 5 diz, né? Chocam ovos de víbora e tecem teias de aranha, né? Na verdade, vocês são como víboras, tá falando? Que a víbora, ela começa a chocar o ovo dela, né? Então, quando ela tá chocando o ovo dela, o trabalho que ela está fazendo é para quê? É para vir outra víbora. É nesse sentido. Todo o trabalho que ela está fazendo é para que uma víbora venha. E é isso que está falando. Todo o trabalho deles, né? É para quê? É para chocar víboras. Então, tudo que eles fazem é ruim. E o resultado do trabalho deles é ruim, não é um resultado bom. Então, diz aqui, e tecem teias de aranha. Então, eles começam a criar armadilhas. Eles começam a tecer teias de aranha, criando armadilhas. Só que essas armadilhas que eles criam são como teias de aranha, que não se sustentam. E uma hora, eles mesmos vão cair por causa dessa teia fina que eles criaram. Isso mesmo vai destruir eles, é nesse sentido. Então, aqui diz, e aquele que come os ovos que vocês estão chocando, morre. Porque aqueles que entram na tua onda, aqueles que, lembra que o chocar os ovos, né, no sentido, né, a víbora choca os ovos dela, então os ovos dela vão nascer o quê? Víboras. Então é a cobra chocando ovos que vai nascer cobras. Então, aquele que come, porque aqui é num sentido metafórico, né, tá usando um símbolo aqui para falar, expressar uma ideia pra gente, como se fosse uma poesia aqui. É uma pessoa ruim trabalhando, né, desempenhando um trabalho ali, como se estivesse chocando o ovo, uma víbora, entendeu? Uma pessoa ruim, trabalhando ali, desempenhando um trabalho, como se estivesse chocando o ovo, e aquilo que ele está produzindo com aquele trabalho é o quê? É uma coisa ruim, é uma víbora. Aquilo vai matar alguém também, aquilo vai ser ruim para alguém também. É nesse sentido que está sendo falado aqui. E aquele que cai nisso, aquele que cai nesse trabalho que essa pessoa ruim está fazendo, morre. Não é bom para ele. E aqui diz, esmagado sai dele uma serpente. Porque ele acaba sendo enganado por esse trabalho, né? Então ele vai lá, no sentido poético, tá querendo dizer no sentido de a víbora ficar chocando o ovo, né? E o que vai sair do ovo é somente uma víbora. Ou então ele vai, engana e dá o ovo para alguém, a pessoa toda animada vai pegar aquele ovo e ela acaba morrendo, porque o ovo sai do ovo, a serpente pica ele e ele morre. Né? É nesse sentido, ele é enganado. E aí está dizendo aqui, as pessoas são todas traiçoeiras. É esse nível que estava Jerusalém. Vocês são todos traiçoeiros. Vocês só ficam criando armadilha entre vocês para querer destruir o irmão. Vocês querem melhorar a situação econômica de vocês através do prejuízo do próximo. Vocês só ficam maquinando o mal. Então aqui no versículo 6 diz, as suas teias não darão um vestido, não poderão vestir-se do seu próprio trabalho. Os seus trabalhos são trabalhos iníquos. Ações violentas estão nas suas mãos. A verdade é que essas armadilhas de vocês não dão um vestido. São só teias de aranha. Vocês não vão poder se vestir com o próprio trabalho de vocês. Vocês não vão poder se esconder. Esse mal todo que vocês estão fazendo, esse mal todo que vocês estão praticando, não vai proteger vocês. Só está expondo vocês. Vocês não veem isso? É isso que Isaías está falando aqui. Toda a maldade de vocês, todo esse trabalho que vocês estão tendo em maquinar o mal, em praticar o mal para resolver os seus problemas, na verdade, não vai proteger vocês. Não é uma roupaça que vai vir e proteger vocês. Não. É tão fino como uma teia de aranha e deixa vocês totalmente entregues. Vocês vão se prejudicar. Então aqui diz, né?
Os seus trabalhos são trabalhos iníquos, ações violentas estão nas suas mãos. Vocês só praticam o mal, tudo que vocês fazem é maldade. Versículo 7. Os seus pés correm após o mal, eles apressam-se a derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos iníquos. Ruína e devastação estão nas suas veredas, né? Vocês só ficam praticando mal. Vocês correm, os seus pés são guiados após o mal. Vocês praticam o mal aqui e vocês não param, vocês não refletem, caramba, pratiquei o mal, deixa eu mudar meu caminho. Não, vocês continuam. Daqui vocês correm, querem fazer outro mal. Daqui vocês correm, querem fazer outro mal. Vocês só vivem, os seus pés só vivem correndo atrás do mal. E você se apressa em praticar o mal. Você se apressa em derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são sempre maus. Até quando você tá quieto e não tá fazendo nada, você tá pensando em maldade. E eu tô vendo isso. E depois você reclama que eu não atendo suas orações. Depois você reclama que eu não ouço o seu jejum. Depois você reclama que você jejua e eu não me compadeço do teu jejum. É isso que Deus está falando, né? Ele tá vindo no mesmo sentido do capítulo 58. Então ele diz, os seus pensamentos são todos maus. A verdade é que os seus caminhos são só de ruína. É só ruína e devastação os seus caminhos. Versículo 8. Vocês não conhecem o caminho da paz. Não há julgamento reto nos trilhos de vocês. Tudo que vocês fazem é errado. Vocês fazem para si sendas tortuosas. Todo aquele que por elas caminha não conhece a paz. Então que Deus fala, é por isso que vocês não têm paz. A culpa não é minha, né? Porque essa era a questão. O povo que voltou para Jerusalém culpava Deus. Não, a culpa é de Deus. Deus mandou a gente voltar para cá, caramba, e tá essa ruína aqui, tá a economia do país afundado, a culpa é de Deus. Deus está falando, não. Como vocês querem ter paz? O caminho do ímpio nunca é de paz. Então mudem os seus caminhos. Vocês querem ter paz vivendo da forma como vocês vivem? Se prostituindo? Adorando outros deuses, brigando com o irmão, com o parente, com todo mundo, negando comida ao faminto? Vocês querem ficar em paz assim? Vocês querem que as orações de vocês sejam ouvidas assim? Vocês querem que o jejum de vocês seja visto assim? Não. É isso que Deus está dizendo, o ímpio não tem paz. Então no versículo 9 Deus diz, por isto o julgamento reto está longe de nós. A justiça, aqui é o profeta agora voltando e falando, né? Como se fosse o povo. A gente lembra que ele não está no meio desse povo dessa época. Isaías está pregando 170 e poucos anos antes, né? Mas é pro povo lá que volta para Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Então é uns 170 e poucos anos aqui depois. Aí aqui no versículo 9 diz, por isto o julgamento reto está longe de nós. A justiça não está ao nosso alcance. Esperávamos a luz e o que veio foram trevas. A claridade e, no entanto, nós caminhamos na escuridão. É dentro daquele contexto que eu falei para vocês no início da aula de hoje. Quando eles voltam para Jerusalém, eles voltam na maior expectativa do mundo. Eles voltam, caramba, Deus resgatou a gente da Babilônia. Quando Deus resgatou a gente lá do Egito, uau, foi incrível morar em Canaã. Canaã era uma terra como a gente nunca viu antes. Uau, aquela terra produzia que só. Mas agora eles chegaram em Jerusalém e Jerusalém não estava assim. Jerusalém estava dando trabalho. Jerusalém era só ruína, era só destroços. E Deus não usou num passe de mágica e limpou tudo. Não. Eles tiveram que limpar, e aquela ruína nunca acabava, né? Aquela limpeza, como eu disse, né? Agora há pouco, aquela limpeza nunca terminava. E é isso que está dizendo aqui. A gente esperava a luz, mas a gente encontrou trevas. A gente esperava a claridade, só que a gente tem caminhado na escuridão. Por isso o julgamento reto está longe da gente. Porque a gente tem praticado essas coisas ruins. A gente tem feito tudo errado. Por isso que o julgamento reto não tem alcançado a gente. Por isso que coisas boas não têm acontecido. Por isso que Deus não tem visto nossa aflição. Porque a gente tem sido mal. A justiça não está ao nosso alcance. Por isso que a gente clama. A gente lembra que no capítulo 58 Deus diz, né? Vocês oram a mim clamando por justiça. Vocês oram a mim clamando por leis justas. Até parece que vocês são um povo santo. Até parece. E é nesse sentido.
A justiça está muito longe da gente. Porque a gente está errando muito. A gente está pecando muito. Então, no versículo 10 diz: como cegos que andam a apalpar um muro. Sim, como os que não têm olhos. A gente fica andando, apalpando as coisas, porque a gente não enxerga que o erro está em nós. A gente está questionando Deus. E Deus está falando: eu não ouço a oração de vocês, eu não vejo o jejum de vocês, eu não escuto vocês, porque vocês são os hipócritas. Vocês clamam a mim, mas estão maltratando o irmão. Vocês clamam a mim, mas estão negando comida ao faminto. Vocês clamam a mim e estão negando cobertor ao que passa frio. Então aqui diz, realmente, a gente está como cegos. A gente está como cegos que ficam se apalpando assim para ver onde estão. Apalpando-se no muro, segurando o muro para ver. Tropeçamos ao meio-dia como se fosse no crepúsculo. A gente tropeçou ao meio-dia como se fosse noite, noite, noite. Como se a gente não estivesse vendo nada. É no sentido de, gente, a gente voltou para Jerusalém. Deus deixou claro que a gente tinha que obedecer a lei dele, que a gente tinha que conhecer ele. Tudo que ele pedia de nós era obediência. Ele mesmo dizia, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu quero obediência, que me conheçam, vão ler a minha lei, vão estudar quem eu sou. Aí é isso que o profeta está falando aqui, tudo era muito claro. Era claro como o meio-dia, mas a gente não viu. A gente fez tudo errado. Então, realmente, em pleno meio-dia, a gente tropeçava, como cegos pela rua, caindo. A verdade, agora é bem cruel, né? Isaías fala, a verdade é que a gente é como morto entre pessoas sadias. É como se a gente já tivesse morto. A gente está fazendo tudo errado. Era tudo muito claro. E a gente decidiu fazer tudo errado. Versículo 11. Todos rugimos como ursos. Vivemos a gemer como pombas. Esperamos o direito e nada dele vir. Esperamos a salvação. Mas agora ela ficou distante demais. Uau. Zé está falando, nossa, a gente grita como um urso. A gente está nervoso. Porque Deus mandou a gente voltar para Jerusalém. Jerusalém é só ruína. Jerusalém, a economia tá uma droga. Tá horrível morar aqui em Jerusalém. E Deus mandou a gente para cá. Então a gente vai e ruge como um urso. A gente vive gemendo como pomba, porque a vida tá difícil, o negócio tá osso. E a gente esperava receber o que é direito, esperava receber o que a gente acha que é certo. Mas nada do que nós oramos nós recebemos, a gente não está recebendo nada do que a gente está pedindo. A gente esperava que Deus nos salvasse desse infortúnio que está acontecendo aqui em Jerusalém, né? Dessa queda da economia aqui, desse problema econômico que está tendo aqui. Mas a verdade é que a salvação ficou muito distante. E aqui ele diz no versículo 12 por quê? Não é porque Deus está fraco. Não é porque a mão de Deus se encurtou. Não é porque Deus não tem o poder. É por causa dos pecados deles. Aí no versículo 12 ele diz: e tudo isso se tornou tão distante de nós porque os nossos pecados contra Deus são muitos. E os nossos pecados testemunham sobre nós. Uau! A Bíblia diz, né, que quando Jesus vier, a nossa testemunha é o Espírito Santo. Então, quando Jesus vier e abrir o livro, vai ter lá tudo que eu fiz, gente. Vai ter os meus pecados lá também no livro. Não é que os meus pecados não vão estar, vai estar tudo. Minha história inteira, vai estar tudo lá no livro. Mas a minha testemunha é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai testemunhar. Não, ela é de Deus. Ela é de Deus porque eu tô com ela. Tô com ela, ela é de Deus. Ela não
Peraí, gente, deixa eu adicionar uma pessoa. A paz, Raquel, ela é de Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo, quem vai ser a testemunha dele? O pecado. Aqui diz, os pecados são nossas testemunhas. A gente não tem nada a nosso favor. Só o pecado. Como que a gente vai se defender de Deus se os nossos pecados são nossas testemunhas contra Ele? Ele tá certo. É isso que Isaías está falando, Ele tá certo. A gente está reclamando que Deus não nos ouve, que Deus não vê nossa lamentação, que Deus não vê aqui o nosso jejum, nosso martírio. Mas o problema não é Deus, o problema somos nós. É isso aí, Isaías está falando. Que testemunha eu tenho para me defender diante de Deus, se as minhas testemunhas são apenas os meus pecados? Qual testemunha eu tenho? Então aqui diz, com certeza, as nossas transgressões nos estão presentes. Nós conhecemos os nossos pecados. Que lindo, né? Gente, eu falei, o capítulo 59 é o Evangelho. A gente pode fechar o Evangelho aqui, fazer o Evangelho aqui nesse capítulo 59. Porque é a mensagem dada no Novo Testamento, é essa, de reconhecer que todos nós somos pecadores. Isso é fundamental para o Evangelho, né? Porque assim, para reconhecer que eu preciso de Cristo, para reconhecer que eu preciso ser perdoada, eu tenho que entender que eu errei. E é fundamental isso aqui. É o reconhecimento dos pecados. E aqui ele está dizendo, é verdade. Com certeza, os meus pecados estão aqui. E eu conheço eles. Eu reconheço que eu pequei. Eu não sou inocente. É isso que está dizendo. Isso daqui é uma das bases do Evangelho de Cristo. Você reconhecer o seu pecado. Você reconhecer que você não é inocente. Não somos salvos porque somos inocentes. Nós não somos inocentes. Nós somos culpados. Nós somos culpados pelos nossos pecados. Mas Cristo nos perdoou. Nos perdoou pelo nosso pecado. Então aqui diz, né? No versículo 13. Quais são os nossos pecados? No versículo 13 ele fala. Ai, sim, Elizabeth falou. Isso me lembra Davi, quando Davi disse, os meus pecados estão sempre diante de mim. Verdade. E é essa a questão. A gente reconhecer todos os dias. A gente ter medo todos os dias. Caramba, eu sou pecadora. Caramba, hoje de manhã eu tive um pensamento que eu não devia ter tido. Pequei. Que a Bíblia diz que o pensar é pecado, né? Então, se de manhã eu tive um pensamento que eu não devia ter tido, eu pequei. Jesus disse isso. Jesus fala, eu não sou contra a lei. A lei fala que o adultério é pecado, mas eu vou além. Ainda que você não se deite com outro homem ou com outra mulher, se você pensar, já é pecado. Jesus diz isso. O pensar já é pecado. Isso mostra pra gente a nossa fragilidade. Caramba, eu tô ferrada, eu tô perdida. Porque a gente pensa até sem querer coisa que a gente não devia ter pensado. Depois a gente vai, ai, sai de mim pensamento, cruz credo. E passa. Pecado, pequei. Pequei. E essa é a questão. É como Paulo fala, o bem que eu quero fazer não faço. E acabo fazendo mal. Porque o mal habita em mim. Eu quero fazer o bem. E há essa luta dentro de mim. E involuntariamente eu faço mal. E é essa a questão. Reconhecer que a gente precisa de Deus. Reconhecer que nós somos pecadores. Caramba, eu pequei, Deus me perdoa, tem misericórdia de mim, né? O fato da gente saber que Jesus está vindo nos julgar, né? Tem muita gente que fala, ai, vem logo, Jesus. Sim, eu quero que ele venha para que a gente venha experimentar o reino dele. Mas o fato do dia do juízo é assustador. A própria Bíblia diz isso, né? É algo
assustador, é algo temerário, porque a gente para e pensa, Deus é justo e Ele vai fazer o que é justo. E esse é o problema. Eu não sou justa. Então, o que é que eu mereço? Segundo a justiça dele. Porque eu sei que eu não sou justa. Eu sei que eu pequei ainda hoje. E é essa a questão. Né? Essa é a questão de eu entender que é graça. Eu não mereço. Eu não mereço. Não há como eu merecer. Nem depois que eu renasci nele e ando nele, ainda assim, eu continuo reconhecendo que é graça. Eu não mereço. Eu não passei a merecer porque eu renasci nele. Eu continuo merecendo graça. Continua sendo graça. Tem uma hora até que Paulo fala, olha, eu nem lembro o termo exato que ele usa, mas ele fala que tem algo nele, né, que sempre vem à tona para lembrar ele que ele é humano e que ele é um pecador. E ele fala, isso sempre vem à tona. Eu até esqueci, mas ele usa um termo, né, para falar. Isso tá sempre aqui para me envergonhar. Para me mostrar que, para me lembrar que eu sou humano, que eu sou falho. E é nesse sentido mesmo, que o evangelho é isso, né? Então aqui no versículo 13 ele fala quais são os pecados. Que pecados são esses, Isaías, que você está falando que a gente cometeu? Porque a gente só jejua, a gente só ora. Então no versículo 13 Isaías fala, vocês se rebelaram contra Deus. O que é rebelar, né? Ser rebelde, o que é isso? É você ir contra uma ordem. É a pessoa mandar você fazer uma coisa e você faz outra. Isso é ser rebelde. É você ir contra o sistema, né? Então, ali os tópicos, o que você pode fazer. Você sai daquilo. É ser rebelde. E é isso que Deus está falando aqui. Eu falei o que vocês podiam fazer. Eu falei o que vocês tinham que fazer. Vocês saíram. Não me obedeceram. São rebeldes. Vocês negaram a Deus. Vocês se afastaram do nosso Deus. Vocês começaram a praticar violência. Começaram a se tornar revoltosos, brigosos, né? Começaram a sair brigando, batendo todo mundo. Vocês começaram a maquinar a mentira, a praticar a mentira e até meditar na mentira. Vocês começaram até a meditar, qual a melhor forma da gente mentir, conseguir isso, não sei o quê. É isso que eles começaram. Lembra que eu dei o exemplo, né? Eles estavam com um problema econômico. Então, eles querem resolver esse problema econômico deles. Então, eles começaram a criar ações que não existiam. Então, você vai lá e fala que seu vizinho roubou uma coisa que ele não roubou de você. E você arruma 2 testemunhas falsas. E era isso que eles estavam fazendo. Então, eles estavam começando a meditar sobre a mentira. Eles estavam começando a criar planos mentirosos. E eles ficavam meditando, qual é a melhor forma? Vamos fazer isso. E meditando sobre a mentira. Esses eram os pecados deles. Então, no versículo 4 diz, o direito foi expelido. O direito já não existe mais. Vocês não praticam o que é direito. O direito para vocês não existe mais. A verdade é que vocês mantiveram a justiça bem longe. Vocês não praticam a justiça. A justiça está bem longe de vocês. Porque a verdade estrebuchou na praça. E a retidão não pode apresentar-se. Nossa, é um termo poético, né, que tá usando aqui. Aqui ele tá falando que a verdade, né, a verdade se espatifou na praça pública. É no sentido de que, gente, não é uma pessoa, não são 2, não são 3 que estão corrompidas. É uma população inteira, é nesse sentido que tá falando aqui, né? A verdade se estribuchou lá na praça. A verdade morreu na praça. E ninguém, a população inteira que tá pervertida, né? E a retidão não pode se apresentar. A retidão não pode vir. Vocês estão andando pro caminho torto, estão fazendo tudo errado. Estão andando totalmente fora do que Deus mandou vocês fazerem. Vocês não obedecem a Deus. Vocês são injustos.
vocês praticam mal, vocês pensam mal, vocês são ruins. Um monte de coisa ruim aí, né? Desde o capítulo 58 que Deus vem falando, desde o capítulo 56, né? Deus vem falando de coisa ruim que eles vêm fazendo. Aí no versículo 15, então diz, com isto a verdade ausentou-se, e aquele que renuncia ao mal ficou despojado. Deus viu, e isso não pareceu bom para ele. Pareceu muito mal para Deus que não tivesse direito aí em Jerusalém. Aí aqui está dizendo, né? Com isto a verdade ausentou-se, né? Diante disso tudo, de todo mundo praticando a mentira, de vocês até fingirem que a mentira... Porque assim, a pessoa sabe da mentira, mas não tá nem aí. A mentira se estribuchou lá na praça. Todo mundo sabe que aquilo é mentira. Todo mundo tá vendo, mas ninguém tá nem aí. É nesse sentido. Não há ninguém que se levante para falar, gente, isso é mentira. Não. Ninguém tá nem aí. A verdade se estribuchou lá na praça, porque tá todo mundo vendo, mas ninguém tá nem aí. Ninguém nem liga. É nesse sentido. E é por isso que a verdade se ausentou. A verdade não tá mais aí diante de vocês. Porque vocês nem ligam para ela. E aquele que renunciou ao mal ficou despojado. E aquele que não aceitou praticar o mal, como vocês, aquele que se recusou a ser ruim, praticar o mal, ficou sem nada. Perdeu tudo o que tinha. Vocês roubaram tudo que era dele. Porque ele não aceitou entrar no esquema de vocês. Ai, Deus viu isso. E Deus viu isso e isso não pareceu bom para ele, não. Deus não gostou que o direito não estivesse sendo praticado. Então, no versículo 16 diz, Deus viu que não havia ninguém. Espantou-se de que ninguém interviesse. Então, o seu próprio braço veio em seu socorro. A sua justiça o sustentou. Agora vai começar a falar sobre Jesus. Aqui Deus está falando que Deus esperava que houvesse alguém que conseguisse obedecê-lo completamente. Deus ansiava por conhecer alguém que cumprisse toda a lei. Mas não havia ninguém. Então Deus percebeu, eu mesmo vou ter que descer. Porque não há ali ninguém que intervenha por esse povo. Não há entre eles ninguém que os possa salvar. O único que pode sou eu mesmo. E é isso que está dizendo aqui. Então o próprio Deus interviu para salvar o teu povo. Porque senão esse povo estava se perdendo cada vez mais, né? E diante disso Deus viu, não, eu preciso intervir. Se eu não vier intervir pelo meu povo, tá lascado. Então no versículo 17... vai começar a falar sobre Jesus e eu já vou explicar agora a diferença, né? Ali entre Jesus e o Espírito Santo, Deus. No versículo 17 diz, vestiu-se da justiça como de uma couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, cobriu-se de vestes de vingança, como se tivesse com uma túnica. Ele se vestiu de zelo, como de uma capa. Aqui está falando que o próprio Deus, vendo que não havia ninguém na terra que pudesse cumprir em obediência a tudo que ele falou, ninguém que pudesse obedecê-lo completamente. Sete que salva da salvação, ele se tornou a própria salvação e veio. Mas também cobriu-se de vestes de vingança, para se vingar dos que não são dele. A lei, da aliança da lei, ela mostrava a santidade de Deus, né? Eu até anotei aqui, ela mostrava a santidade de Deus, mas ela também apontava para o pecado. Então, a aliança da lei, né? A gente lembra que a aliança da lei não são só 10 mandamentos. A aliança da lei são 600 e poucas ordens. Não só os 10 mandamentos, 600 e poucas. E você não tinha que cumprir só os 10 mandamentos, você tinha que cumprir as 600 e poucas leis, tá? O que Jesus cumpriu não foram só os 10 mandamentos. Jesus cumpriu as 600 e poucas leis.
Eram muitas leis. Muita coisa, gente. Muita. E a lei, ela mostrava pra gente o quanto Deus é santo. O aspecto, quando você via ali a lei, o aspecto de toda a lei, ela simbolizava a santidade de Deus, o quanto Deus é santo. Mas ao mesmo tempo ela apontava o pecado. Porque a partir do momento que você não fizesse aquilo, aquilo era pecado. Então ela gerava o pecado, ela apontava o pecado, né? Então ela deixava claro que era pecado, né? A lei, ela nunca pôde salvar, a lei não salvava. Mas a lei deixava muito claro que havia necessidade de um salvador, tá? O povo de Israel, ele falhou em cumprir a lei, né? A Bíblia diz no Novo Testamento que não houve ninguém que cumprisse a lei toda, a não ser Jesus. E o povo de Israel não houve ninguém dentre eles que cumprisse toda a lei. Ninguém conseguiu, ninguém, a não ser Jesus, tá? Então, o povo de Israel, ele falhou em cumprir a vontade de Deus, que era a lei. Mas Jesus veio e cumpriu a lei inteira, né? Então, Deus, como o povo de Israel falhava em cumprir a lei de Deus e o pecado ia aumentando, superabundou, né? Começou a aumentar ali o pecado, né? Então, veio e se tornou ainda maior a graça, né? Porque o próprio Deus desceu, né? Porque o próprio Deus desceu e veio trazer a salvação. Então a gente para pensar, né? Era necessário que se cumprisse toda a lei, né? E a questão é que Deus lá de cima olhava e falava, caramba, ninguém consegue cumprir minha lei. Ninguém consegue cumprir minha lei. Eu mesmo vou ter que descer. Eu mesmo vou ter que descer e salvar esse povo. Ninguém consegue cumprir minha lei. Eu vou ter que descer logo, porque o pecado tem aumentado, né? Então a gente para e pensa, caramba, então se alguém tivesse cumprido a lei, ele seria justo para salvar? Né? A gente fala, então se houvesse alguém, né, que como Cristo cumprisse toda a lei, ele seria justo para salvar? Aí é que tá. No Novo Testamento, Paulo fala sobre isso. Paulo diz não. Paulo fala, ainda que se cumprisse toda a lei, nós somos culpados pelo pecado. Por causa da herança genética que a gente recebeu, herança de Adão, herança dos nossos pais, herança do pecado. Não há. Ainda que a gente tivesse cumprido a lei inteira, nós não seríamos salvos, porque há em nós a natureza do pecado. É isso que Paulo disse, né? Porque senão, peraí, então se alguém vier e cumprir toda a lei, ele vai poder nos salvar? Não, porque nele há a natureza do pecado. E é por isso que Jesus veio e ele foi gerado pelo Espírito Santo. Porque ele não teve a natureza humana, mas ele teve a natureza de Deus, quando ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele não tinha a genética do pecado, ele tinha a genética de Deus. E então ele veio com a genética de Deus, genética perfeita de Deus. E a gente lembra, né? Quando ele veio pela genética de Deus, a Bíblia diz, né? Que... eu ia falar um negócio, esqueci aqui agora. Parei para ler um negócio, esqueci. Então ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele tinha a genética de Deus. Já não tinha a genética do pecado. Então foi, né? Jesus foi, cresceu. A gente lembra, ele era pequenininho ali, com 12 anos. Se eu não me engano, com 12 anos que ele foi pro templo, né? Tudo. Ele pequenininho foi crescendo, 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 né? Em obediência à lei. Ele não era um conhecedor da lei no sentido formal, como Paulo era, como um fariseu. Os pais dele não tinham dinheiro, mas ele conhecia a lei completamente, porque o próprio Deus ensinou a ele. Ao ponto de ele, com 12 anos de idade, chegar lá nas sinagogas e ensinar. A Bíblia diz que com 12 anos de idade ele ensinava na sinagoga. E ele não tinha instrução formal, né, de um fariseu. Ele não estava igual o Paulo, né, a escola ali, né, de Gamaliel, tal, não era igual Paulo.
mas ele tinha, né, o ensino, a estrutura do ensino de Deus. E Jesus veio vindo, crescendo ali, né? A Bíblia diz, ele veio vindo, crescendo. Há um momento na Bíblia até que ele vê Satanás e ele fala, eu não tenho parte contigo, né? Lá vem aquele que eu não tenho parte nenhuma, eu não tenho parte com Satanás. Eu fui gerado pelo Espírito Santo. Então a Bíblia diz que só Jesus cumpriu toda a lei. Somente Jesus, mas nenhum outro cumpriu a lei completa, a lei inteira. Mas Jesus cumpriu. E então a gente lembra que no batismo ali, né, com João Batista, quando Jesus, até que o batismo, não há nenhuma manifestação, né, testemunhal, assim, escrita, né, de que Jesus fez algum milagre. Não há nada ali até o batismo dele, né? Então a gente vê ali que mostra que foi feito o batismo de Jesus, né? Então no batismo de Jesus por João Batista, desce a pomba, né, o Espírito Santo em formato de pomba, e então o céu se abre e Deus fala, eis meu filho amado em quem tenho prazer, né? E todo mundo escuta isso, tá? E neste momento, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, né, Jesus começa a fazer os milagres. A partir do momento que o Espírito Santo desce sobre ele, é que começa o ministério dele. O ministério de Jesus não começa antes do Espírito Santo descer sobre ele, mas sim depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, né? Então, a gente observa algo muito importante. O Espírito Santo, ele é quem capacita. Ele é o poder manifesto de Deus. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem ressuscitava. Lembra quando Jesus ressuscitava as pessoas? É o Espírito Santo quem ressuscita. Esse poder é o poder do Espírito Santo de ressuscitar, né? Esse poder... A paz, Francisco. Esse poder... Espero que você esteja melhor. Você está melhor? Chegou do hospital agora? Amém, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Você tá bem, né? Tá sem dor, tá bem, né? Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Glória, que bom, viu? Que bom, graças a Deus. Você já voltou, até conseguiu entrar na aula. Glória a Deus, Deus te abençoe imensamente, viu? Amém. Foi rápido lá no hospital, hein? Graças a Deus, E que bom que tá tudo bem, você fez o raio-x, tá tudo certo, glória a Deus. O Francisco, ele tinha caído agora à tarde, ele falou pra mim que ele ia no hospital e tal, mas graças a Deus tá tudo bem, bateu as costas, é perigoso mesmo, a gente tem que fazer um raio-x, ver. Ah, foi a bacia, mas graças a Deus você tá bem, viu, Francisco? Graças a Deus, amém. Fez o raio-x, amém, foi pro hospital, graças a Deus tá sem dor. Amém, graças a Deus, viu? Que bom, que bom. Deus te abençoe imensamente. Que bom que você entrou na aula. Tô feliz que você voltou aí e tá aqui com a gente, viu? Amém, 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 gente. Então, como a gente tá... Amém. Então, como a gente tava falando, né? Jesus, né? Deixa eu só ler aqui um trechinho pra eu lembrar onde eu tava. Eu me perdi. Francisco, eu vou pedir para você, por favor, colocar seu microfone no mudo. Obrigada. Lembrei. Então, gente, a gente lembra, né? O Senhor Jesus, ele começou o ministério dele depois que ele recebeu o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, né, ele morreu, né? E então, quem foi que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo? Foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi lá na morte e trouxe de volta à vida Jesus. Foi o Espírito Santo que manifestou esse poder, né? Então, a gente vê claramente, né? A Bíblia diz claramente que o Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus. É o poder de Deus manifesto. É o Espírito Santo, tá? É o poder de Deus em ação. O Espírito Santo é o poder de Deus em ação, né? Então, é isso. Quando Jesus curava pelo Espírito Santo, quando Jesus expulsava demônios pelo Espírito Santo, quando Jesus ressuscitava
Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o poder manifesto de Deus, é o poder de Deus em ação. Por isso que Jesus fala, eu vou ao Pai, mas vocês vão poder fazer coisas ainda maiores do que as que eu fiz. Porque agora eu vou estar com o Pai e lá de cima eu vou estar intercedendo por vocês também. E eu vou deixar com vocês o mesmo Espírito que estava comigo. O mesmo Espírito que ele fazia os milagres, entendeu? Então, o mesmo Espírito que ele fazia os milagres, que ele ressuscitava, está conosco. Isso quer dizer que Jesus não podia fazer antes de receber o Espírito Santo? Sinceramente, eu creio que ele podia, gente. Eu creio que Jesus não precisava do Espírito Santo de Deus para ressuscitar, para curar, para expulsar demônios, por exemplo. Eu creio que ele não precisava esperar o Espírito Santo, né, vir sobre ele ser batizado no Espírito Santo para que ele expulsasse um demônio de alguém. Eu creio que não precisava, né? Porque Jesus, ele tem a natureza de Deus, ele está interligado com Deus. Então, eu acredito que ao longo da vida dele, ele não precisaria esperar o Espírito Santo para expulsar um demônio, né? Mas, uma coisa você observa, que o Senhor Jesus, ele esperou o Espírito Santo vir sobre ele para ele começar o ministério dele. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele se entregou à vontade do Espírito Santo. Ele se submeteu ao Espírito Santo. E isso, ele está nos dando uma lição, uma mensagem, para que nós venhamos a nos submeter ao Espírito Santo também. Ele podia ter feito sem o Espírito Santo, creio eu, mas ele não fez. Ele esperou. Ele decidiu se submeter ao Espírito Santo, para que com o Espírito Santo, então sim, o Espírito Santo agisse através dele. E o que é Jesus? Né? O que é Jesus? Porque a gente já descobriu que o Espírito Santo é o poder de Deus em ação. Né? O próprio poder de Deus em ação é o Espírito Santo. O poder de ressuscitar, o poder de curar, é o poder de Deus em ação, é o Espírito Santo. E quem é Jesus? João fala que Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus Cristo é a palavra de Deus em ação. Sabe tudo que Deus fala? Sabe tudo que Deus falou na Bíblia, no Antigo Testamento? Jesus é aquilo que Deus falou, mas em ação. Isso é Jesus. Por isso que João fala, é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra de Deus em ação, mas ele se fez carne. E ele é a palavra de Deus em ação. Então, quando Deus ensinava lá no Antigo Testamento, ame o próximo, tenha compaixão, dê comida ao enfermo, dê comida ao faminto, ore pelo enfermo, e não sei o que. Toda vez que Deus falava essas coisas, você vê Jesus fazendo. Porque Jesus é a palavra de Deus em ação. É o verbo, né? É a palavra de Deus em ação. Então, tudo aquilo que Deus diz, Jesus pratica. Então, o falar é muito fácil. Quando você lê assim, né? Tá meio distante de você a leitura. Eu tô lendo aqui, Deus fala para eu perdoar. Mas aí vem Jesus. E Jesus é aquela palavra em ação. Jesus perdoa. Jesus perdoa seus agressores. Jesus intercede por seus inimigos. Ele é a palavra de Deus em ação. Ele praticou a palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus em andamento, em ação. Você está vendo a palavra de Deus ali acontecendo. Isso é Jesus. Uau, que extraordinário, né? Então, temos Deus, o Criador de tudo, de todas as coisas. Temos Jesus, que é a palavra de Deus em ação. É a palavra viva, a palavra em movimento. Tudo que Deus diz, Jesus é. Jesus faz. Jesus é a palavra, é o que Deus disse em ação. É Jesus. E o Espírito é o poder. É aquele que capacita, é o poder, né? O poder de Deus em ação. É o Espírito. O próprio Senhor Jesus disse, né? Ele fala, eu obedeço ao Pai. Eu estou sujeito ao Pai. Jesus fala de uma forma, né, deixando claro que ele também se submete ao Pai, que o Pai é maior do que ele. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala, mas aquele
que vier até mim vai até o Pai. Quem me conhecer, conhecerá o Pai. Porque eu tô nele e ele tá em mim. O querer dele é o meu querer. Né? Então há essa ligação, assim, onde o querer dele não é diferente. Ele não é um ser diferente que quer outra coisa. Não, o que Deus quer, ele quer. Mas Deus é acima dele. Então o querer de Deus é maior. Mas o que Deus quiser, ele quer. O que Deus quiser, eu quero. E eu e o Pai, a gente tem uma ligação. Né? Eu e o Pai, a gente... Quem quer conhecer o Pai, me conheça. Porque vai conhecer o Pai. É isso que Jesus fala. Quer conhecer a Deus? Conheça a mim. E é isso. Porque Jesus é a palavra de Deus em ação. Tudo que Deus disse, tudo que Deus fala, né, que é o caráter dele. Porque, na verdade, Deus, todas as leis de Deus, tudo que Deus diz, é que Deus quer que sejamos como ele é. Então, quando ele fala para nós perdoarmos, é porque ele é um Deus que perdoa. Quando ele fala para a gente amar até mesmo o nosso inimigo, é porque ele ama. Ele nos amou quando éramos inimigos dele, né? Então, é nesse sentido, ele ensinando pra gente o que ele é. E então vem Jesus e mostra pra gente o que o Pai disse, né? Então, que extraordinário. É nesse sentido, né? E aqui Deus já avisa, né? Que ele mesmo virá e salvará o seu povo. Aí, então, né? Havia a necessidade, né? De alguém vir e cumprir a lei, porque não havia homem que cumprisse a lei. E ainda que houvesse, como Paulo disse, todo mundo é culpado do pecado. Todo mundo tem a genética do pecado, exceto Jesus. Então Jesus veio sem a genética do pecado e cumpriu a lei. E ao cumprir a lei e não ter a genética do pecado, ele era o cordeiro perfeito, o sangue perfeito, para selar a nova aliança, onde nos resgataria, né? Onde todos os nossos pecados seriam perdoados e nós encontraríamos a redenção e uma aliança plena com Deus, que nada mais nos afasta dessa aliança, né? Nesse sentido que Paulo diz. Então no versículo 18, agora voltando para o nosso capítulo de hoje, diz assim: conforme as obras de cada um, tal a recompensa. Para os adversários a ira, para os inimigos o castigo merecido. As ilhas recompensará de acordo com as suas obras. Tá falando que Jesus também virá como julgador. A gente lembra, né? Vestiu as vestes de julgamento também. Ele vem de vingança. Ele também vem para vingança, que é a segunda vinda dele, né? Então, a segunda vinda dele, ele vem como juiz. Ele não vem mais como advogado. Hoje, ele está como nosso advogado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, se a gente quiser, a gente faz... Senhor Jesus, hoje, por favor, eu tô orando o Pai, parece que o Pai não me ouve, intercede por mim aí junto ao Pai, conversa com Ele por mim, faz Ele ter misericórdia de mim, me conceda o meu desejo, Senhor Jesus. O Senhor disse que tudo que eu pedisse para o Senhor daria, né, para que o Pai fosse glorificado através do seu nome. Por favor, me conceda. Ele intercede por nós hoje. Mas, no grande dia, Ele não vai vir como advogado, Ele vai vir como juiz. Então, Ele vem para julgar no grande dia, né? Que ele está dizendo aqui, e ele vai retribuir a cada um segundo a tua obra. Então, cada um vai receber segundo o que fez. E os adversários vão receber a ira. Então, os ímpios e inimigos de Deus receberão a ira, o castigo que lhes é merecido, né? E o restante dos povos, cada um receberá conforme a sua obra, a recompensa, né? E realmente, a Bíblia diz, né, que a gente vai receber um galardão, né? Antigamente, quando eu não conhecia a Bíblia, eu achava que o céu era comunista. Eu achava que todo mundo ia chegar igual no céu. Todo mundo chega no mesmo nível no céu. Eu vou chegar no nível de Pedro no céu. Não, não é assim. O céu não é comunista. Vai ter um nível de hierarquia no céu. A Bíblia diz isso. E o que acontece? As obras que a gente fez aqui nessa terra serão experimentadas. Então, vai passar pelo fogo. E tudo que eu fiz vai ser passado pelo fogo, para ver qual era a minha real intenção, qual era o meu real coração ao fazer aquilo. Se aquilo conseguir sair do fogo, significa que minha intenção era boa. Então virou um galardão, virou um presente para mim. E assim vão ser todas. Tudo que eu fiz vai passar pelo fogo. Tudo. E ali do outro lado, cada coisa que conseguir sair vai ser um galardão. Eu vou receber um presente, né? Então alguns entrarão com muitos galardões e outros entrarão sem galardão. Mas entrarão, mas sem galardão nenhum, né? Então a questão é essa, a Bíblia diz, né, que parece, a gente até falou sobre isso já numa aula, né? Parece
Oi, Girlaine. Eu tenho sim, eu tenho canal no YouTube. Lá no YouTube tem a playlist com todas as aulas. A Girlaine tá perguntando se eu tenho outro canal. Tem no YouTube, pelo YouTube você me acha com esse mesmo arroba, tá? É arroba canal Somos Loucos por Cristo. Aí você encontra lá a playlist do estudo bíblico cronológico, tá? Da Bíblia em história, na ordem histórica, tá bom? Amém. Então, né, Jesus vem, né? Eu tava falando do galardão, né? Então a gente vai ter um galardão, né? Cada um vai ter um galardão, né? Alguns não vão ter galardão, alguns vão ter galardão. Mas segundo o que a gente já estudou, né? E a gente ainda vai ver também, a Bíblia diz que há um nível de hierarquia. Então Jesus vai vir reinar nessa terra, né? Mas Jesus vai levantar pessoas para trabalhar no reino dele, para ajudar ele no reino dele, entendeu? E eu creio que esses galardões sejam para isso. É um nível de hierarquia. Então vão ter pessoas que vão ser colocadas, por exemplo, como governadores em algumas províncias, né? E Jesus, é claro, é o rei, e ele vai distribuir ali alguns governadores, creio eu, pelo que a Bíblia diz, tá? Então é isso. Cada um vai ser recompensado segundo a sua obra, você vai receber um galardão. Eu não sei com esse galardão, mas a Bíblia diz que a gente vai ser recompensado, né? Nossas obras vão ser experimentadas, vão passar ali pelo fogo, vão ser experimentadas. E então a gente vai receber a nossa recompensa. Então aqui diz, para os adversários, a ira, né? Então os adversários receberão a ira de Deus. No versículo 19, assim desde o ocidente se temerá o nome de Deus, e diz desde o oriente a sua glória, pois ele virá como uma torrente impetuosa, conduzido pelo Espírito de Deus, né? Então aqui está dizendo que Deus virá desde o ocidente, se temerá o nome de Deus, e desde o oriente a sua glória, né? Então todo povo verá e temerá ali, né? O nome e a glória de Deus. Pois ele virá como uma torrente impetuosa, conduzido pelo Espírito de Deus. Então, no versículo 20 diz, virá um Redentor a Sião, aos que se converterem da sua rebelião em Jacó. Essa é a sentença de Deus. Deus vai enviar um Redentor a Sião, Jesus. Aqui já avisa, né? Deus vai enviar um Redentor para Sião, lá para Jerusalém. Deus vai enviar, que é Jesus. E Deus vai enviar esse Redentor para aqueles que se converterem de sua rebelião. O que é converter, né? Conversão, né? Então, conversão é você tá indo, né, para um caminho. Então, quando você tá na pista, você tá dirigindo, por exemplo, você tá indo conversão, você volta, né? Conversão, você volta e se converte, né? Tá indo pro caminho errado, vamos pegar conversão, voltar. Você volta, esse é o sentido. E aí está falando aqui, esse Redentor virá para quem? Para os que se converterem da sua rebelião. Então a pessoa estava indo na rebelião e ela volta vindo em sentido a Deus. Desiste da sua rebelião e vai se aproximando mais de Deus. Aí ele vai vir para esses que forem se aproximando de Deus e desistirem da sua rebelião. No versículo 21 diz, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz Deus. O meu espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se afastarão dela, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz Deus, desde agora e para todo sempre. Então aqui tá falando sobre Jesus, né? Porque começa em Jesus, aqui diz que o Espírito de Deus está sobre ele, né? Primeiro sobre Jesus, né? E as palavras de Deus começarão a sair da boca dele, né? E também da boca dos filhos dele e dos filhos dele, né? Então aqui começa por Jesus isso, né? É o Espírito Santo ali agindo em Jesus e também sobre aqueles que virão de Jesus, que somos nós, né? Somos aqueles que nascemos nele. Então nós nascemos de Cristo, né? Então nós somos os filhos dele e aqueles que forem nascendo e nascendo e nascendo terão o Espírito Santo sobre eles e as palavras de Deus estarão na boca dessa pessoa e não se afastarão dela. E assim somos nós, amém. Guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu acho que a Girlane já saiu do Instagram. Ela tinha perguntado se eu tenho outro canal. Eu vou ver depois aqui e vou mandar para ela. Eu vou mandar depois para ela. Aí eu mando depois para ela o
o canal. Ela me perguntou se tinha outro canal. Ela não tá mais online. Mas depois eu me mando pra ela. Amém, gente, amém. Então, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, né? Elizabeth, a Loli, o Francisco estão no Meet, amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram enquanto isso, tá bom? E amém. A gente tem próxima aula segunda. Amém. Amém, Francisco. Deus te abençoe.